Olá, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na nossa devocional e o tema de hoje é Fugindo da Barganha. Nós estamos no nosso 10º dia e eu estou muito feliz de estarmos aqui juntos nesse propósito de meditar a palavra do Senhor. E hoje é o nosso 10º dia. Ainda temos mais um mês aí pela frente, são 40 dias, ainda não temos 30 dias e eu conto com a sua presença aqui para você estar se alimentando da palavra. Amém? Então o tema de hoje é Fugindo da Barganha. E para começarmos a falar sobre este assunto, eu quero ler com vocês, como está aqui no livro, né? 1 Timóteo 6:10, que fala assim: Não se esqueça de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vou repetir aqui a primeira parte. Não se esqueça de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que o dinheiro não é ruim. Amém? Aqui fala que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E o tema é fugindo da barganha. Muitas vezes, né, nós quando vamos orar ao Senhor, quando a gente está precisando de algo, a gente ora ao Senhor e a gente barganha com Deus. Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço isso para o Senhor, né? Então a gente fica barganhando com Ele. Só que com o nosso Deus não tem como barganhar, porque Ele não vai ceder à nossa vontade. Pelo contrário, né? Quando a gente começa a ter uma intimidade com o Senhor e a gente coloca o nosso coração, quando antes de conhecê-lo, a gente tinha um coração miserável, um coração ganancioso, né? Um coração vaidoso, quando a gente entra nesse relacionamento com Ele, Ele vai aferindo o nosso coração, Ele vai revelando para nós quem nós somos, né? Então o Senhor, Ele vai aferindo o nosso coração e revelando para nós aquilo que precisa ser mudado, né? Então, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, ou seja, aquele que era ganancioso que não seja mais também, que seja generoso, né? Aquele que era miserável, que venha repartir, né? Que venha dar generosamente. E quando a gente observa a nossa volta, uma pergunta que eu quero fazer para você, né? Com relação ao dinheiro, o que move a você a trabalhar, né? A profissão que você escolheu por quê? Você pode pensar assim, mas Vanessa, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Deus, Ele não vê só o que a gente faz, mas o porquê a gente faz, né? Porque quando a nossa motivação é o dinheiro, Deus, Ele está vendo. E aqui fala o quê? Olha aqui. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quantas pessoas eu vejo que escolheram profissões não porque amam aquilo, né, mas somente pelo dinheiro. E isso, lá na frente, o que acontece? A pessoa é uma frustrada, e isso causa muitas dores. Porque quando você realiza algo só pelo dinheiro, chega uma hora que você vai cansar, chega uma hora que não vai ser legal, né? Então Deus, Ele não vê só o que a gente faz, mas o porquê a gente faz, a nossa motivação, né? E aqui ele fala muitas coisas interessantes. Uma frase que ele coloca aqui, ele põe assim, com relação ministerialmente, né? Querem status e fama para suprir seu ego rejeitado e chamam isso de honra divina. Aí muitas vezes o Senhor, Ele nos abençoa porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, né? O Senhor muitas vezes Ele traz honra para nossa vida, sim, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas essas pessoas, elas estão atrás de status, de fama, de dinheiro, né? Para suprir o seu ego rejeitado e chamam isso de honra divina. Né? Muitas vezes também quando a gente busca uma posição na igreja, tudo isso é por quê? Quando a motivação está errada, é por causa de um ego rejeitado. Então, o que nós temos que fazer? Orar ao Senhor, né? Colocar diante dele as nossas motivações, as nossas intenções, até porque Ele já está vendo, e pedir para que a vontade dele seja feita. E muitas vezes a gente vai ter que fazer o quê? Renunciar. Porque Ele está vendo, né? E a gente não vai colher bom fruto disso. Aqui ele fala assim, a igreja precisa desintoxicar-se desse sentimento que leva muitos a se prostituírem
Isso é uma prostituição. E o mais interessante é que a gente tem mania de apontar dedo para as prostitutas sexuais. Mas existe também a prostituição que não está ligada ao sexo, porque a prostituição não é só ligada ao sexo. O dinheiro está ligado à prostituição também. Então, quando você faz algo só pelo dinheiro, você está se prostituindo, né? Você está perdendo a sua essência, porque você não está fazendo pelo amor, né? Então, tudo que não é feito pelo amor é pecado, é o que a Bíblia diz, né? Então, tudo tem que ser a base o quê? O amor. Se não é por amor, não é de Deus. Então, isso também é uma prostituição. Então, a pessoa acaba negociando o quê? Os seus valores, querendo mais e mais. Aí vem a ganância, porque eu quero mais, né? Às vezes já tem um salário bom, mas quer mais e mais e mais. E Deus não está nisso. E acaba se corrompendo os seus princípios por causa desse interesse financeiro, né? Dessa ganância. E assim, muitas vezes as pessoas, né, eu vejo na igreja, assim, de maneira geral, agora entrando nesse assunto delicado que é o dízimo, ninguém gosta de falar sobre isso, né, mas a gente tem que ensinar também sobre isso, né? Ai, Deus sabe, eu não tô dizimando porque hoje eu não tenho condições. E aí o outro já pensa assim, eu não vou dizimar não, porque eu ganho muito. Na verdade, os dois estão baseados em quê? Na miséria, né? Porque é um coração miserável. Não é um coração o quê? Desprendido, não é um coração liberal. Então não importa se você ganha muito, se você ganha pouco, porque a fidelidade não está no muito ou no pouco. É ser fiel tanto no pouco como no muito. Pelo contrário, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, quem é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Por quê? Quem não é fiel no pouco, não vai ser nunca fiel no muito. Né? Eu lembro quando eu fui para a igreja, quando eu me converti, o meu dízimo era pequeno, porque na época a minha empresa sobrava muito pouco, o lucro era muito pequeno. Mas estava lá, o dízimo, né? A gente ser fiel, eu aprendi assim com o meu pastor, ser fiel no pouco, na palavra do Senhor está escrito isso. Né? E eu lembro que quando eu já saí da igreja onde eu estava, o meu dízimo estava muito além do que quando eu comecei. Né? Então, assim, nós temos que aprender isso. Se hoje você tem essa dificuldade de dizimar, coloque o seu coração diante do Senhor. Porque isso é ter um coração miserável. É ter um coração que retém. Então você está o quê? Retendo as sementes que Deus está te dando. Você acaba prejudicando a si mesmo. Porque você está retendo de abençoar, né, a obra do Senhor. De você ser fiel mesmo ao próprio Senhor. Porque é para Ele que a gente faz, né? Agora, quando a gente pensa assim, não vou dar não, porque, né, a igreja não precisa, não vou dar não, porque isso, porque aquilo. Se você começar cheio de si, você não vai nunca. Então, a gente tem que ter em mente o quê? A gente não está dando para a igreja somente, para pastor, é para o Senhor que a gente está fazendo. Tudo que a gente faz é para Ele. Então, cada um de nós vamos dar conta. Né? Se o recurso que você está colocando na sua igreja diante do Senhor não está sendo bem administrado, o pastor vai dar conta disso. Então é dele com Deus, não tem a ver com você, mas a sua parte faça você, né? Então aqui ele fala também outra coisa interessante, olha. Precisamos entender que cidadãos do reino não precisam de pregações materialistas para entender quem são. Ou seja, quem é cidadão do reino, esses assuntos muitas vezes a gente nem precisa estar falando. Né? Não precisa, porque aqui ele está repreendendo pastores que pregam só sobre dinheiro, né? Que são aqueles materialistas. E para você conquistar, ganhar, mas não tem a pregação da renúncia, aquilo que você precisa abrir mão, né? Então, olha, precisamos entender que cidadãos do reino não precisam de pregações materialistas para entender quem são, o que devem querer e o que podem fazer, porque são visionários em sua essência, já que a fé no invisível, o crer no impossível, esperar o improvável faz parte do cotidiano de quem vive o evangelho na íntegra, né? Então, não basta a gente viver o evangelho só uma parte, só aquilo que nos agrada, não. Tem que ser de maneira integral, é tudo que está aqui. Não posso rejeitar só aquilo que eu não gosto, né? Não, a gente tem que abraçar toda a palavra do Senhor. E aqui ele fala, todos querem ganhar, crescer, despontar. E nessa busca pelo topo, esquecem-se dos fundamentos doutrinários, criando heresias que atraem os olhos gananciosos de muitos aos templos, né? E aqui ele fala algo interessante, que aqueles falsos pastores, né? Que tem pregações motivacionais, de você enriquecer, de você só ganhar, de você ter. Eles têm um público certo deles, que são quem? Os gananciosos. Então, são feitas promessas absurdas no altar, né?
E nas cadeiras a gente tem um monte de votos cobiçosos, de pessoas que estão ali fazendo votos, mas que na verdade o coração delas estão cheio de cobiça para ganhar mais e mais. Então, esse não é o evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, nós temos que buscar o quê? Fazer a vontade do Senhor. O problema é que as pessoas são quem decidiram ser. Deseja o que é proibido e faz o que lhe parece bem aos olhos para realizar a sua própria vontade no seu tempo, do seu jeito e na força de seu braço. Sendo assim, preletores motivacionais que usam a Bíblia como livro de aeroporto têm seu público garantido. Um povo avarento que busca o teor de mensagem que mais lhe aguça a obstinação. E aqui ele fala assim, ó, não faça uma lista do que você quer ganhar. Faça uma lista do que você vai renunciar para abraçar a vontade de Deus, que é melhor que a sua. Seguramente os sonhos de Deus são bem melhores que os nossos. Então é isso, né? Os sonhos de Deus, eles são muito maiores, são muito melhores do que os nossos. Então o que você precisa renunciar hoje? O que você precisa abrir mão? Né? Sobre o que você tem escolhido para a sua vida, seja ela sua profissão ou qualquer outra coisa. Você orou ao Senhor sobre isso? Né? Qual é a vontade dele para a sua vida? De fato, ele confirmou isso para você? Você colocou diante dele por que você quer fazer essa profissão que você está escolhendo. Por que você quer fazer essa profissão? Você ama isso? Ou você só vai fazer isso por dinheiro? Qual é a motivação? O que te motiva? Deus está vendo. Então, que você venha colocar diante do Senhor, né? Que você venha não fazer uma lista do que você quer ganhar, mas uma lista do que você vai renunciar para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que hoje você faça ainda essa oração, colocando o seu coração diante do Senhor para que Ele possa te alinhar. Em nome de Jesus, a paz.